tema que eu trouxe para nós conversarmos hoje é como ganhar mais e ter melhores clientes. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje é que muitas mães têm... Por que eu trouxe esse tema? Porque muitas mães ficam pensando, me mandam mensagens: será que eu vou ter clientes? Como que eu vou conquistar os primeiros clientes? Como que você conquistou seus primeiros clientes? Então eu falei, vou trazer esse tema pra gente discutir, né? Pra clarear isso pra vocês e mostrar que é muito mais simples do que vocês podem pensar em como conquistar essas clientes. E como que a maioria faz para conquistar as suas clientes? A maioria senta e fica esperando, né? E na verdade não é bem assim que funciona. Se você montar aí sua loja infantil em casa e ficar esperando as clientes, né? Sentar, montar lá toda a estrutura e ficar esperando as clientes irem até você, você não vai conseguir chegar no seu faturamento de 5 mil em casa, né? Então, para isso acontecer, você precisa se mover, tem que correr atrás, né? Tem que pensar em possibilidades, tem que utilizar estratégias para você conseguir chegar no seu faturamento de 5 mil reais. Se você montar aí sua loja infantil em casa e ficar esperando aí um milagre acontecer, isso você não vai conseguir chegar no seu faturamento de 5 mil reais. Então, assim, eu estou aqui hoje, vou mostrar aqui para vocês. Quem quer saber como conquistar seus primeiros clientes, fica comigo até aqui no finalzinho, que eu vou mostrar para vocês várias oportunidades para vocês aqui. Vocês vão sair daqui prontinhos já para conquistar as primeiras clientes aí de vocês, então não perde. E primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre isso é que vocês têm que pensar que vocês são mães, né? Então ninguém melhor do que uma mãe para vender roupas infantis. Porque vocês já lavaram, vocês já testaram, vocês já têm experiência, vocês já sabem que tamanho que uma criança veste. Porque eu, quando não era mãe, eu não sabia, uma criança de 2 veste quanto, né? Eu não tinha ideia sobre isso. E foi depois que eu me tornei mãe, né, que eu comecei. E eu não entendia nada de marcas. A minha irmã falava de marca infantil. Quando eu fiquei grávida, pra mim ela tava falando inglês, né? Eu não entendia nada. Então ela falou, compra essa marca é boa, compra essa que é boa. Então assim, você já é mãe, então você já entende de durabilidade, que marca que tem durabilidade, qual que não tem, qual que desbota, qual não desbota. Sobre, essa vai durar mais, né? Sobre, coloquei essa na máquina, deixa eu só passar um caminhão, passou aqui. Prontinho. Coloquei essa na máquina, ela relaxou, né? Então, ninguém melhor do que uma mãe para vender o produto de roupas infantis, né? Então, assim, você já tem toda a experiência, você já sabe o que é útil, o que não é. Então, ninguém melhor do que uma mãe. Então, se você já é mãe, você já sai na frente, né? Você já consegue enxergar mais oportunidades. Então, ninguém melhor do que você. Então, a primeira coisa que você tem que pensar aí pra você que tem esse medo, tenho medo, será que eu vou conseguir ter cliente? Será que eu vou conseguir vender? Primeira coisa que você tem que pensar é isso, que você já é mãe, que você tem experiência e que ninguém melhor do que você para trabalhar com roupas infantis. E não só por isso, mas porque, além de você ter essa experiência, onde uma mãe está, estão outras mães. É natural isso. Geralmente a gente começa a fazer amizade com outras mulheres que também estão gestantes, que também vão ser mães, ou que já são mães. Isso é natural, né? Você vai fazer um curso de gestante lá, você conhece outras mães. Você tá lá no médico, no obstetra, né, fazendo sua consulta de pré-natal, ao seu redor tá cheio de outras mães, de outras gestantes, e aí você já começa a fazer amizade, você quer buscar experiência, quer buscar outras opiniões, você começa a aproximar, né, de pessoas que já são mães, e aí depois não para mais, né? Depois de uma vez que você é mãe, tudo onde você vai, que você olha ao seu redor, está cheio de mães. Você vai num restaurante que tem brinquedo, porque é onde que a gente gosta de ir, onde tem brinquedo para levar a nossa criança, né? E aí você chega lá, tá cheio de quê? Várias outras mães. Você vai em outro lugar, vai colocar na escola, aí você vai tirar opinião com outras mães, porque você quer saber onde você coloca. E aí você colocou na escola, você olha pro lado, tá cheio de mães. Decidiu que vai fazer uma natação, uma atividade extra.
Quando você olha para o seu lado, você levando sua filha para natação, seus filhos para natação, o que você vê? Um monte de outras mães. Enfim, talvez olhando de uma forma como mãe, você não consiga enxergar essas oportunidades. Mas quando você começa a olhar com o olhar de mãe empreendedora, você começa a ver borbulhar oportunidades o tempo todo ao nosso redor, para nós que somos mães. Então você vai ver que aí agora você vai ver que vai clarear para você, você vai começar a ver que existe muito mais oportunidade, que é muito mais fácil do que você imaginava. Então, dentro disso, eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Eu já dei alguns aqui, falei do obstetra, falei aqui do restaurante que tem brinquedo, falei da natação, falei da escola. Vou falar mais alguns exemplos. Por quê? Mãe não vai estar só aonde estão outras mães, nesses exemplos que eu dei. Mas nós também vamos estar em lugares onde mulheres, né, que ainda não são mães, também frequentam. Como, por exemplo, salões de beleza, manicure, sobrancelha para fazer sobrancelha, depilação. Então, tudo isso está envolvido também. Mãe também utiliza desse serviço também, não só do infantil. E aí eu começo a abrir mais outro leque aqui para vocês, mais oportunidades ainda. Então não é só voltado para coisas infantis, mas também para coisas onde mulheres estão. Então eu trouxe mais alguns exemplos aqui para vocês. Então eu coloquei, escolas, né? E nós temos escolas particulares, escolas municipais, escolas estaduais, né? Então as mães estão nesses lugares. Hospitais, ginecologistas, né? Mulher, independente de ser mãe ou não, está em ginecologista. Dermatologistas, pediatras, dentistas infantis, psicólogos infantis, né? Então, assim, aqui eu já começo a mostrar pra vocês então, se eu for ler aqui a lista toda, são muitas oportunidades, fonoaudiólogos, cursos de gestantes, salões de belezas, decoradoras de festas infantis, confeitarias, né, confeiteiras para festas infantis e assim vai. Então aí você começa a perceber que, né, ao seu lado tá cheio de oportunidades. É que talvez você ainda não tenha olhado com esse olhar de mãe empreendedora. Às vezes você olhou, né, como olhar de mãe apenas. Mas agora você já consegue entender que existe muito mais oportunidades aí do que você imaginava. E a gente tem que pensar também que não só as mães vão ser nossas clientes, nosso público-alvo vão ser as mães, mas nós temos também as outras mulheres que também vão ser nossas clientes, como por exemplo, avós, tias, madrinhas, né? Então assim, olha o tanto de oportunidades, porque essas pessoas elas dão presentes, elas visitam recém-nascidos, elas vão em aniversário infantil, né? Elas dão presente no Dia das Crianças, dão presente no Natal, dão presente no aniversário. Então, assim, além da gente ter essa possibilidade das mães, a gente ainda tem a possibilidade dessas pessoas que não são mães, né, também ser nossas clientes para presentear avós, tias, madrinhas, né? E ninguém melhor, se for uma avó então, que é o primeiro neto, ou é o primeiro neto homem, primeira neta menina, aí que é mais empolgante ainda, né? Então assim, se for aquela avó coruja, né? Então compra até mais, às vezes mais do que a própria mãe. Às vezes a avó, eu tinha uma cliente que ela era avó e ela comprava para todos os netos. Então chegava a coleção nova, eu já agendava o horário com ela, ia na casa dela, descia tudo, ela já ia separando, ó, esse é para esse neto, esse é para esse neto, e eu já vendia para todos os netos. E eu acredito que as mães pouco compravam, porque ela já fazia as compras para todos os netos de roupas. Então, assim, ela era uma super cliente e ela era avó, nem era mãe. Então, assim, é uma super mãe, né? Na verdade, mãe duas vezes, né? Então, assim, para vocês terem ideia do quanto de oportunidades, né, que esse mercado de roupas infantis traz para nós. Então, você não precisa, esse medo pode eliminar de não ter clientes, de não ter para quem vender, né? Pode esquecer isso. E além de tudo isso, a gente hoje conta com as redes sociais, né? E as redes sociais é uma ferramenta assim, tem preço acessível e você consegue atingir o público-alvo especificamente, diferente de todas as outras ferramentas de marketing que nós temos,
Porque se você faz um outdoor, faz uma propaganda na televisão, na rádio, você não tem a certeza exatamente se você faz lá, por exemplo, eu quero fazer um comercial na televisão. Você põe lá no horário The Voice Kids, né? A chance de ter uma mãe assistindo vai ser maior, mas não é 100% de certeza que você vai acertar esse alvo, já que nas redes sociais você já não tem esse problema. Então, assim, tem algumas mães, né, que relatam, eu vim morar numa cidade nova, que eu não conheço ninguém, sou nova aqui. Então, você não pode... Primeiro que por você ser mãe, como eu disse, você vai começar a andar aí na sua cidade, vai levar seu filho na escola, vai colocar numa atividade extra, vai num restaurante que tem brinquedo, e aí você vai levar no futebol, no balé, na natação, e aí você vai começar a conhecer outras mães, né? Então isso aí é inevitável. E segundo, que você pode contar, além disso, com as estratégias aqui das redes sociais, que é um preço acessível, você atinge o público-alvo em cheio, vai direto ao ponto. E, além de tudo isso, você consegue ser específico, você consegue colocar região, pode ser seu bairro, pode ser um bairro, pode ser sua cidade, pode ser o estado, né? E você pode abranger a região que você quiser, então é você que vai escolher. Então, assim, aí isso ainda facilita muito mais ainda você encontrar as mães, encontrar as clientes e fazer suas vendas. Então, você pode ficar tranquila, não precisa ter medo, que oportunidades é que não vão faltar para você fazer as suas vendas aí na sua loja infantil em casa, né? Faturar seus R$5.000 aí em casa com a sua loja infantil. E falando já da prática, dando um exemplo prático aqui para vocês, quando eu comecei, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, montei, estruturei minha loja. O que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu peguei o meu celular, eu já tinha vendido algumas roupas usadas da minha filha também, né, para poder conseguir levantar o primeiro dinheiro para fazer o investimento. Então eu já tinha conhecido mais algumas mães e peguei a minha agenda, já tinha mais outras mães que eu conhecia. E comecei a entrar em contato com uma por uma, né? Chamando uma por uma, me apresentando, que isso é outra coisa muito comum que eu vejo também. Às vezes a pessoa fala, não tô vendendo na minha loja infantil em casa, mas você chegou e contou para as pessoas o que você tá fazendo? Porque as pessoas, às vezes, passam pela nossa página e nem vê o que a gente tá fazendo, o que tá acontecendo, às vezes tá passando ali por passar, nem está prestando atenção. Então, você criou sua loja infantil em casa, você tem que contar para o mundo o que você está fazendo e você tem que ser direta e clara mesmo. Porque às vezes as pessoas vão até passar pela sua página e não vão saber o que você faz. Então, você precisa ser direta e essa é a hora de você contar. Montou sua loja infantil em casa? Conta para o mundo agora que você vende roupas infantis em casa. Você precisa, não guarda isso para você, comunique isso para o máximo de mães possíveis que você conseguir. Então, o que eu fiz? Eu peguei toda a minha agenda do celular, todas as mães que eu tinha e fui entrando em contato com uma por uma. Olha, aqui é Flaviane, eu estou te mandando essa mensagem porque agora eu estou trabalhando com roupas infantis, meu estilo de trabalho é esse, a minha proposta é essa. Eu posso, já ir direto ao ponto, posso te mandar fotos para os seus filhos, ou se eu soubesse o nome eu já falava o nome, né, para os seus filhos, ou qual tamanho seus filhos estão usando, e já ia mandando foto, e então assim, já contando para todo mundo. Se eu não me engano, eu tinha 49 mães na minha agenda do WhatsApp. E aí eu mandei o WhatsApp para todo mundo. Depois fui trabalhando nas redes sociais também, né? Cada vez mais frequente, postando, me mostrando cada vez mais, né? Para as pessoas entenderem, falando da minha proposta, mostrando os produtos saindo, né? Já fui movimentando também as redes sociais. E depois eu comecei a pensar e fazer uma lista, que é essa lista que eu compartilhei com vocês, né? Onde mães, mulheres, né, podem estar. E aí eu fui criando uma lista. Fui criando, mãe vai estar nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Fui colocando todos os lugares. Por quê? Para que eu tivesse clareza de onde encontrar essas mães e o que eu poderia fazer para chegar até elas e, né, me apresentar. E aí dessa lista eu vou dar alguns exemplos para vocês do que surgiu dessa lista. Por exemplo, chegava agora, até recebi agora, semana passada, a inscrição para colônia de férias em janeiro.
já, porque a gente já tinha participado, ela me mandou mensagem convidando novamente. E aí, quando eu tinha minha loja, eu fiz parceria com várias colônias de férias, e aí ela fazia em troca. Qual que era a troca? Eu disponibilizava, por exemplo, um vale compras de R$200, por exemplo, eu não me lembro, R$100, R$200, e em troca eu pegava os dados das pessoas, das mães que se inscreviam para a colônia de férias. Então essa era a troca. Então a pessoa que era responsável pela colônia de férias tinha a oportunidade de dar algum benefício para essas mães fazer a inscrição e eu conseguia captar novas clientes para minha loja. E aí eu fazia essa troca e dava super certo. E aí as mães faziam lá a inscrição, por quê? Férias, colônia de férias, onde que as mães estão? Colônia de férias. Então você tem que começar a ir pensando nisso, em como que você, onde as mães estão, como que você pode impactar, como que você pode conseguir novas possibilidades. E aí quando a mãe chegava lá na colônia de férias para deixar o filho, né, no primeiro dia, ela deixava e aí ela já entregava o cupomzinho para ela preenchia. Nesse cupomzinho já havia inscrito, né, que ela autorizava a utilizar aqueles dados posteriormente para promoções, futuras promoções, e ela colocava lá e eu fazia o sorteio depois no final da colônia. Feito isso, depois eu trazia todos esses cadastros para minha loja, salvava tudo no meu sistema e ia entrando em contato com mãe por mãe, falando, olha, aqui é Flaviane, eu tenho uma loja infantil em casa, eu fui parceira na colônia de férias, que aí eu já tinha o nome da mãe e eu já tinha o nome das crianças, né? Então eu já conseguia chamar a mãe pelo nome, já conseguia chamar as crianças pelo nome, né? E aí eu já falava, olha, eu fui parceira, né, na colônia de férias que a Beatriz e o Lucas participaram e eu queria me mostrar, apresentar os meus produtos para você. E ali começava uma nova relação, né? Aí dali eu já apresentava meus produtos, elas me conheciam meu atendimento e assim ia crescendo a minha rede de contatos. Então aqui eu dei um exemplo da colônia de férias, mas também já fiz parcerias também nesse início de ano, dando alguns exemplos agora que agora tá no fim de ano, eu fui lembrando de algumas estratégias que eu fiz. Outra foi papelaria. Aonde que mãe está em janeiro? Na papelaria, não é mesmo? Todas fazendo compra de material escolar. E aí, quantas mães passam numa papelaria no mês de janeiro, né? E aí, o que eu fiz? Parceria com a papelaria, em troca dos contatos. Oferecia um brinde e em troca também de tudo isso eu divulgava, né, a papelaria, divulgava a colônia de férias nas minhas redes sociais, nos meus grupos, nas minhas listas de transmissão, nos status do WhatsApp, né, eu ia divulgando também, né, em troca para divulgar porque meu público também era interessante para a colônia de férias. Até isso é até um ponto importante falar isso com vocês também, que para você fechar, Flaviane, como que eu vou fechar uma parceria, né? Mostre os benefícios para outra pessoa, quais os benefícios que essa pessoa vai ter em fechando a parceria com você, né? Então você precisa mostrar. Então eu falava, olha, se você fechar a parceria comigo, eu vou te dar um brinde que você vai poder utilizar disso para fazer suas inscrições. Fazendo inscrição comigo, você vai concorrer a um vale compra de R$200 na Lily Kids. E também eu vou divulgar nas minhas redes sociais e também nos meus grupos, nas minhas listas de transmissão. E aí meu público é interessante para você também. Então você vai mostrar para outra pessoa quais os benefícios, né, delas fazer essa parceria com você, para ela ficar mais atraente para ela, porque talvez ela não consiga enxergar isso. Então às vezes você precisa mostrar isso para outra pessoa que está do outro lado, né? E aí na papelaria eu fiz a mesma coisa. Fui lá, dava um brinde, divulgava a papelaria, né, nas minhas redes sociais, reforçava, elas iam lá, compravam o material, preenchia para concorrer ao brinde e depois eu tinha mais outro tanto de cadastros para entrar em contato. Outro exemplo também agora do fim de ano, fazia parcerias com onde vende uniformes escolares. Eu fiz também, foi fantástico, porque é onde mãe está em janeiro comprando material escolar. Janeiro, sorveterias, tá cheio, né? Verão, calor, onde que chega final de semana, onde que as mães vão, dia de semana, final de semana, onde que as mães vão nesse calor?
sorveteria, e aí o fluxo aumenta nesse período, né? Primavera, verão. Outra possibilidade para você fazer parceria. Dia das Crianças, faz parceria com uma loja de brinquedos, porque aonde que os pais vão estar? Na loja de brinquedos. E assim vai as possibilidades. Então, assim, a minha proposta aqui era mostrar para vocês que ninguém é melhor do que você para trabalhar com roupas infantis, pela sua experiência, porque onde você está estão outras mães, e que você não precisa ter medo, né, de não vender, que você não vai ter clientes. E além de tudo isso, você conta com as redes sociais, né? Claro, não vai adiantar você ir montar sua loja infantil em casa, sentar, porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Vai lá, estrutura tudo bonitinho, senta numa cadeira, acha que vai postar nas redes sociais e isso vai ser o suficiente, né? E aí as pessoas não vai atrás de ninguém, não corre atrás e acha que vai conseguir faturar seus 5 mil reais em casa com roupas infantis dessa forma. Não dá, né? Tem que correr atrás, tem que pensar em estratégias, tem que ir atrás do cliente e precisa bater na porta dele e falar: ó, eu tô aqui, eu tô à sua disposição, vem aqui, vamos fazer parceria, deixa eu te mostrar meus produtos. Eu tava lá na natação, por exemplo, sentava do lado de uma mãe, eu já sentava, aí já falava, lógico, no inicial, tem uma loja de roupas infantis, e já falava direto com a mãe, né? Então eu falava, tal, começava a conversar da natação, aí eu perguntava o que ela fazia profissionalmente, aí ela me perguntava também o que eu fazia profissionalmente, aí eu já falava, né? Eu tenho uma loja de roupas infantis em casa e tal. Posso pegar seu... Aí depois eu falava, posso pegar seu contato, te mandar algumas peças? Aí ela falava, pode. Aí eu já salvava o nome dela, já salvava o nome dos filhos, tá? A mãe que usa, e depois mandava as fotos pra essa mãe. Então eu já ia aproveitando também nesses lugares que eu estava e conversando com as mães também, conhecendo, né? Me apresentando, e eu não tinha vergonha, gente, não tenha vergonha. Por que você vai ter vergonha de faturar 5 mil reais na sua casa com roupas infantis, né? Você tem que pensar no seu objetivo. O que você quer? Você quer faturar 5 mil reais? Quer? Então, sangue nos olhos. Corre atrás do seu objetivo, o que você quer e vai atrás. Não tenha vergonha. A gente tem que ter muito orgulho. E eu também fazia o que eu amava, né? Então, pra mim, a minha loja era meu sonho realizado, era o que me dava minha independência financeira. Então eu não tinha vergonha hora nenhuma. Meu esposo ficava até com vergonha, porque às vezes estava assim no supermercado e passava mães assim, eu andava às vezes com o cartãozinho de visita dentro do bolso da calça. Eu já andava assim. E aí, só que eu não gostava muito de entregar o cartãozinho de visita, não. Era outra estratégia que eu tinha. Eu gostava de pegar o contato da mãe ao invés de entregar meu cartãozinho. Porque se eu entrego o cartãozinho, ela pega e joga fora. E aí eu ficava doida querendo sair no supermercado entregando cartãozinho pra quem tava fazendo compra de supermercado, né? Eu já vi uma mãe, né? Eu já ficava pensando, nossa, é uma possibilidade, nossa, é uma possibilidade. Então minha cabeça borbulhava de ideias, de possibilidades. E aí o meu marido ficava, não, Flaviana, pelo amor de Deus, né? As pessoas estão fazendo compra de supermercado, nem tanto, né? Deixa elas fazerem a compra. Então, assim, o que eu quero mostrar pra vocês é que tem que correr atrás, né? Não é sorte, não é milagre, não é mágica. Precisa correr atrás do que você quer, pensar em estratégias e ir atrás mesmo, né? Porque não vai acontecer tudo isso num passe de mágica. E aproveito esse momento já para pedir para vocês também, cria aí, já desde agora, com a cabeça, que vocês estão aí já com a cabeça fresquinha, uma lista, essa lista que eu fiz. Começa a listar aonde você vai todos os dias. Começa a listar, eu levo meu filho na escola, eu levo no psicólogo, eu levo no dentista, qual que é o dentista? É dentista infantil, eu levo no balé. E começa a descrever os lugares. Eu vou em tal restaurante à noite porque tem brinquedo. E começa a escrever, né? Descrever esses lugares que você frequenta. Não só como mãe, mas também como mulher. Salão de beleza, depilação, sobrancelha, maquiagem, né? Começa a anotar tudo isso e já pensar também, não só os que você frequenta, mas as possibilidades que você tem, os lugares onde mães, mulheres possam estar. E claro, não se esqueça, é o que eu falei com uma aluna minha, eu estava conversando com ela e ela falou assim, Flaviane, mas lá no grupo da natação dos meus filhos, tem mais senhoras, né? Tem umas pessoas que fazem hidroginástica.
Eu falei assim, mas você já parou pra pensar que essas senhoras são avós, são tias, são madrinhas? Então elas também são suas possibilidades. E aí ela falou, nossa, é mesmo, não tinha pensado, né? Então, e essa questão de ir se apresentar, é ir se apresentar mesmo, tá? Vou dar outro exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, o grupo da escola da minha filha. Eu entrei, né, tá lá na escola, fevereiro, tal, passava 15 dias, esperava ali uns 15 dias, todo mundo se adaptou, eu pegava já pegava o grupo do WhatsApp da escola, já começava mãe por mãe. Oi, tudo bem? Aqui é a Flaviane, eu sou mãe da Alice, que estuda com o Bento, por exemplo, e eu vendo roupas infantis em casa e queria apresentar meus produtos para você. E já chamava e já ia apresentando e já mostrando sem vergonha nenhuma. Só esperava ali uns 15 dias. Balé, mesma coisa, pegava o grupo do balé e já destrinchava o grupo do balé. Tinha outro também, a farmácia Pague Menos, é uma rede, talvez tenha aí na sua cidade, e ela tinha umas promoções quando eu comprava fralda, que era assim, fantástico, não sei se ainda existe, né, porque tem muitos anos que eu não compro fralda. E era o melhor preço da cidade. E aí tinha um grupo, uma vez por mês eles avisavam, você ia lá e comprava o estoque, né, de fralda para 3 meses. E o preço saía muito em conta. E aí dentro desse grupo, o que que tinha? Um monte de mãe, né, um monte de possibilidades. Eu entrava no grupo da farmácia, chamava as mães e ia me apresentando na cara dura mesmo. Então assim, eu tinha muita garra, eu corria muito atrás. Eu recebi, Flaviane, como que você conseguiu, né? Realmente é possível faturar 5 mil reais em casa? É possível, mas tem que correr atrás, tem que ter garra, tem que ter sangue nos olhos. Era isso que eu tinha. E não ter vergonha, né? De ir em busca do seu sonho, do que você quer, né? Do seu sonho, ter seu faturamento de 5 mil em casa com roupas infantis. Então, corra atrás disso e não tenha vergonha, né? Então, assim, pra mim não tinha limites, né? Nem o céu era limite. E eu espero que você também tome essa atitude, né, de correr atrás, de ir em busca do que você quer, de ir em busca do seu faturamento de 5 mil reais em casa com roupas infantis. E o meu papel aqui hoje era esse, mostrar pra você quantas possibilidades existe aí pra você. E agora só fazendo um resumo aqui pra gente encerrar, olha só, falamos aqui. Muitas mães, né, e a primeira coisa que eu falei, tem medo, né, de não conseguir vender, né, de não encontrar os clientes, mas, e que tem muitas pessoas também que ficam esperando um milagre acontecer, né, uma estrutura a loja infantil em casa e fica esperando um milagre acontecer, e esse milagre não vai acontecer, tem que correr atrás. E lembrando, e aí depois eu vi já falando com vocês que não há ninguém melhor do que você, né, que é mãe, porque você já conhece o produto, você já entende de marca, já entende de tamanho, né, já sabe quais produtos são úteis, quais não, consegue dar um feedback para outra mãe, né, porque você entende, você se conecta com a outra mãe, né, vocês falam a mesma língua, então, assim, é fantástico. Sobre a questão também de pegar já as mães que você tem aí na sua agenda, né? Já pega as mães que tem no seu WhatsApp, entre em contato com essas mães, já as pessoas que estão ao seu redor, se apresenta, se mostra, fala o que você está fazendo, repita isso quantas vezes for necessário, porque às vezes uma vez só não é necessário, as pessoas esquecem, tá? Às vezes você chega numa amiga, explica que tá vendendo e tal, e aí ela vai e compra outro lugar, mas às vezes você não reforçou, tem que repetir várias vezes, várias e várias vezes. Depois falei alguns exemplos aqui para vocês de lugares onde mães e mulheres estão, porque não são só as mães que são nossas clientes. E depois dei alguns exemplos aqui de parcerias que eu fiz, né, na minha loja, que deu super certo, e como que eu conseguia captar novas mães, pensando em possibilidades de onde essas mães estavam, né? E deixa eu ver o que mais. E não ficar esperando, né, correr atrás do que você quer. E deixei aqui a tarefinha para vocês aí listarem já os lugares onde vocês frequentam e também já começar a pensar em lugares onde as mães, as mulheres estão, para que você possa utilizar disso a seu favor depois, né, para faturar esses 5 mil reais em casa com roupas infantis. Então, assim, quero agradecer vocês pela presença aqui e dizer que eu espero que tenha ficado claro, que esse medo de vender tenha sido aí eliminado, né?
e que você consiga ir em busca dos seus 5.000 em casa com roupas infantis. Então é isso, muito obrigada!